Os principais avisos de nossa igreja agora. Graça e paz, queridos irmãos. Hoje é domingo, o dia do Senhor, e esses são os avisos da nossa igreja, o nosso PIB News dessa semana. No último final de semana, nós tivemos aqui no prédio da nossa igreja as celebrações de 82 anos da nossa igreja. Meus amados, que tempo precioso nós vivenciamos aqui. Foram 3 cultos onde momentos de louvor, de adoração e momentos da palavra de Deus marcaram muitas vidas aqui no nosso meio. Quero agradecer a toda a igreja, a todos os líderes dessa igreja que se empenharam e participaram desse momento tão precioso. E a nossa oração é para que os próximos anos da igreja, um santo e grandioso avivamento da parte do Senhor aconteça nas nossas vidas e que aqui continue sendo um lugar cheio da graça de Deus. No próximo sábado, dia 21, a nossa extensão do bairro da Caeira está completando mais um ano de vida. Vai ser um momento para toda a igreja estar reunida, celebrando ao Senhor por mais um ano de vida dessa porta do céu que Deus abriu aqui na nossa cidade. Vamos juntos, reunidos como igreja PIB de Jacobina, lá no bairro da Caeira, celebrar o Senhor. Você é nosso convidado a participar desse momento às 19 horas no próximo sábado. Temos também um convite muito especial para todos os casais da nossa igreja. Nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, o Ministério de Casais estará realizando um grande congresso aqui na cidade de Morro do Chapéu. Será um momento precioso para edificar o seu casamento na palavra de Deus e as inscrições são limitadas, por isso corra, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga para que nesses 3 dias seu casamento seja muito abençoado nesse congresso. E nos dias 28 e 29 desse mês, agora de setembro, haverá um congresso da União Feminina da ASBAN aqui na cidade de Miguel Calmon. As inscrições devem ser feitas até hoje, domingo, no link que nós disponibilizamos no nosso grupo do WhatsApp da igreja. Você, minha irmã daqui da igreja, corra, faça a sua inscrição, porque vai ser um momento precioso, onde as mulheres da nossa associação estarão reunidas para serem edificadas na palavra de Deus. E agora vamos aos aniversariantes dessa semana. Dia 16, Valdenice Oliveira. Dia 18, Ilmara Santos e João Marcos. Dia 20, Ernestina Santos. E dia 21, os nossos irmãos Lucas Gabriel e Luiz Sérgio. Deus abençoe grandemente cada um e que seja um ano repleto da graça de Deus sobre a sua vida. E essa é a programação da semana do canal Conexão com Cristo. E aos nossos queridos visitantes que estão conosco hoje em nossos cultos, sejam bem-vindos, que Deus te abençoe e que a graça de Deus alcance o seu coração. E agora vamos iniciar o nosso culto, abra seu coração para tudo aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Deus abençoe a todos. Graça e paz, queridos irmãos. Tem mais gente que isso. Graça e paz, queridos irmãos. Aê, todo mundo alegre, feliz. Acredito que bem alimentado, tomou seu cafezinho da tarde. Irmãos, que alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos para celebrar e para engrandecer o nome do nosso Senhor. Que bom que o nosso Senhor, mais uma vez, nos sustentou e nós estamos aqui para declarar que Ele é grande, para declarar que Ele é bom. Por isso, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Vamos ler alguns breves versículos. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8 diz da seguinte forma a palavra de Deus: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso,
pediu ao chefe dos eunucos para que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até aqui a palavra de Deus. O contexto imediato é o seguinte: Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam chegando na Babilônia como escravos. Judá, o reino de Judá havia sido destruído e boa parte daquele povo tinha sido levado como escravos. E o rei deu uma ordem: pega os melhores da corte do rei, pega aqueles que são de nobre família. Eu não quero plebeu, eu só quero nobre. E eu quero que eles venham para cá trabalhar para mim. E eles comerão da mesma comida que eu como. Agora imagina, o rei, o maior rei do seu tempo, o maior dominador do seu tempo, ele dá uma ordem, não para os seus soldados, mas uma ordem para escravos. Irmãos, que moral o escravo tem para dizer não? Para o rei. Porém, havia algo nessa comida, nessa bebida, que desagradava ao Senhor. E Daniel e os seus amigos, escravos, sem condição alguma de tomar alguma decisão, de decidir se vai dormir do lado A ou do lado B, eles firmam no coração deles, versículo 8, não se contaminar com as iguarias do rei. Eles tomam uma atitude que muito provavelmente poderia determinar a sua morte. Porque se 4 não queriam, o maior dominador do seu tempo não conseguiria colocar mais 4 lá. O maior rei do seu tempo não poderia simplesmente tirar esses homens da sua corte e mandar para trabalhos braçais. Mas esses jovens, irmãos, eles escolheram fazer a vontade de Deus, mesmo que isso viesse lhe causar dano, mesmo que isso viesse lhe causar problemas e tribulações. Eles estabeleceram no seu coração: serei fiel ao meu Deus, se necessário, até a morte. E o versículo 9 diz: e Deus concedeu a eles misericórdia e compreensão. Algumas versões dizem que Deus concedeu, ao invés da palavra misericórdia, graça a Daniel, de permanecer firme e de não se contaminar. E eu gostaria de perguntar nessa noite: e nós? E nós, quando o mundo nos mandam propostas, bandejas tão atrativas, porque que coisa nobre não era para um escravo comer a comida do rei diante dos homens, mas aquilo representava para eles um abandono da sua fé, um abandono do seu Deus, e eles estabeleceram no seu coração ser fiel até o fim, mesmo que viessem a sofrer dano. E Deus concedeu a eles graça, misericórdia, e eles perseveraram. Meus irmãos, nós precisamos, como a própria palavra diz, tomar a história de Daniel e desses jovens para a nossa edificação e para o nosso ensino, para que, quando o mundo faça com que as mentiras e a corrupção do coração pareçam mais agradáveis, mais fáceis
e mais atrativas, nós tenhamos o nosso coração firme na rocha inabalável que é Cristo. Nas pequenas coisas das nossas vidas e nas grandes também. Precisamos estabelecer no nosso coração não se contaminar com aquilo que este mundo oferece. Não se contaminar com tudo aquilo que nos é diariamente oferecido e que é vendido, ou muitas vezes dado de graça, como bom, como agradável, mas que está tão longe do nosso Deus. Precisamos ter o nosso coração firme em Cristo Jesus. Manter os nossos olhos firmes e prosseguir avante para o nosso alvo, para o autor e o consumador da nossa fé. Mesmo que cedo ou tarde venhamos passar por tribulações, Ele está conosco. Mesmo que cedo ou tarde nós venhamos passar por lutas, por dificuldades, Ele está conosco. Foi Ele que prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você, meu irmão, você pode testemunhar. Você pode testemunhar que o Senhor tem cuidado de ti. Você pode ver que nas mínimas coisas, o teu coração está sendo guardado. Uma prova é que você está aqui hoje, para ouvir a palavra do Senhor, para louvá-lo e para engrandecê-lo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Se levante nesse momento. Vamos orar ao Senhor e estaremos louvando com o ministério de louvor. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Senhor, somos gratos a Ti porque as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Mesmo, Senhor, quando nós erramos contra Ti. Mesmo, Senhor, quando nós fazemos tão pouco. Mas somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor pega na nossa mão e nos ajuda a prosseguir. Porque mesmo, Senhor, na nossa pequenez, o Senhor vai nos suprindo com graça e com misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Filho se entregou naquela cruz por nós. E nós recebemos os méritos dEle sobre as nossas vidas. E nós recebemos do Senhor misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor não olha, Senhor, para as nossas falhas e para os nossos erros, mas o Teu amor, Senhor, é perfeito, é incondicional e nos ama, até mesmo quando nós caímos, até mesmo quando estávamos no lamaçal do pecado. O Teu amor nos resgatou como um forte, nos tirou do império das trevas e agora nós estamos, Senhor, no reino da luz. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti pelo Teu cuidado e pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Seja engrandecido nessa noite. Receba, Senhor, para si toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós oramos sabendo que o Senhor nos responderá e que o Senhor nos ouvirá pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Amém. Continue de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Teu amor não falha. Vamos cantar essa canção com alegria. Esse amor que é mais forte do que a morte e que nada pode nos separar do amor de Deus, porque Cristo nos comprou. Aleluia. Vai me separar, mesmo se eu me abelar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha.
falar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, não falha e nunca falhará. Tu és o mesmo pra sempre e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Teremos agora o nosso momento do ofertório. E eu gostaria de abrir com os irmãos Salmos capítulo 68. Um texto tão precioso da palavra de Deus. Salmos 68. Vamos ler apenas 2 versículos, 5 e 6. Salmo 68, 5 e 6. Diz da seguinte forma a palavra de Deus, falando acerca de Deus. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Um salmo de Davi. E o que isso tem a ver com contribuir? Uma das coisas que Deus levantou profetas no Antigo Testamento para repreender os sacerdotes e aqueles que eram líderes, os reis, é que eles estavam sendo negligentes com os órfãos e com as viúvas. Eles, diante dos recursos que chegavam até as suas mãos, diante das ofertas que eram oferecidas, os órfãos e as viúvas eram esquecidos e abandonados. Precisamos nos lembrar que estamos falando da antiguidade, onde uma viúva sem filhos estava fora da sociedade, onde, diante do próprio povo de Israel,
ela não tinha possibilidade de trabalhar para se sustentar, e as suas posses eram perdidas. Por isso, Deus levantava profetas para falar com os reis, com as pessoas de posse, que não eram generosos. E aqui Davi escreve: ainda que muitos de vocês, falando ao povo de Israel, tenham esquecido, Deus é pai dos órfãos. Deus é juiz das viúvas. Então, ainda que vocês, povo de Israel, estejam sendo, em algum nível, infiéis a mim, no cuidado com essas pessoas, Deus julga e cuida delas. Meus irmãos, nós estamos estudando na nossa escola bíblica 5 princípios. Nós estamos estudando a oração, a evangelização discipuladora, a formação de líderes, a plantação de igrejas. E nós estamos estudando compaixão e graça. Sabe, nós só podemos, e aí falando em nome de departamento e em nome da própria igreja, abençoar mais vidas se tivermos recursos. É impossível tirar alguma coisa do nada. Por isso, nesse momento, eu convido os irmãos a contribuírem, a darem segundo o que está proposto em seu coração, para que nós venhamos avançar sim na pregação do Evangelho, mas para que nós, pela graça de Deus, venhamos continuar a cuidar dos órfãos e das viúvas, e dos necessitados que estão em nosso meio, como pela sua graça, pela graça do Senhor, o Ministério Hope tem trabalhado e tem feito em nossa igreja. Fica aqui o convite, diante não das minhas palavras, mas da palavra de Deus. Contribua segundo está no seu coração, com amor e com aquilo que o Senhor te deu. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu, amor de salvação encheu meu coração, ele nem hesitou, no pacto do amor, o autor anunciou vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Vamos cantar ao Senhor. E quando a minha história parecia ter chegado
Adore ao Senhor com palmas, porque Ele é digno da tua adoração. Jesus, o plano perfeito. Vamos continuar adorando ao Senhor e dizer que estamos maravilhados, maravilhados, porque Ele nos amou de forma sobrenatural. Aleluia. Que amor profundo, que amor incomparável, que amor que nos constrange. Adore a Ele essa noite. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Então cante: pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Como Maria fez aos pés do Senhor, aquele louvor extravagante, que ela quebrou aquele vaso de perfume preciosíssimo. E Maria fez um gesto tão precioso de adoração, que Jesus disse que onde o Evangelho fosse pregado,
que todos conheceriam o que Maria fez. Adoração sincera, de louvor, gratidão, reconhecimento pelo Cristo que havia ressuscitado Lázaro, o seu irmão que havia 4 dias na sepultura, morto. Não havia solução alguma para ele, mas Jesus era a vida, e a vida estava com ele. E Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias, porque Cristo é a ressurreição e a vida, e aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Então adore a esse Cristo que morreu por ti, esse Cristo que garante a vitória para você, a vida no meio da morte. Não importa a situação, Cristo é aquele que ressuscita, Cristo é aquele que transforma, que liberta. Então adore a Ele mais uma vez, derrame ao Senhor o teu louvor essa noite. Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, adore Ele, adore ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Eu quero convidar o pastor José Lola, ele vai trazer a mensagem essa noite e também vai orar pelas crianças que vão para o culto infantil. Som. Graça e paz, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para glorificar o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero convidar as crianças até 12 anos para vir aqui à frente para a gente orar. E depois as crianças terão o seu momento ali com as professoras do departamento infantil. Temos poucas crianças hoje, né? Vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe as nossas crianças, que elas ali no seu momento, elas possam ser ministradas, né? Que Deus abençoe também as professoras. Se você puder, estenda a sua mão para abençoar as nossas crianças. Nosso Deus, nosso Pai, soberano e eterno, colocamos diante de Ti os pequeninos, pois a Tua palavra diz que das crianças vem o perfeito louvor, e a Tua palavra também nos diz que o Teu Filho, Ele abençoa as crianças e nós a abençoamos em nome de Jesus. E pedimos que neste momento em que elas estarão sendo ministradas, elas possam compreender a palavra de Deus e que as professoras sejam usadas para a glória do Senhor. Amém. Amém. Nós estamos no mês de celebrações, né? Eu estava me lembrando de uma coisa aqui que eu gostaria de
falar, celebração dos 82 anos da nossa primeira igreja batista. Eu acho que a gente precisa rever um pouco essas datas, né? Porque a gente começa a contar de quando a igreja foi fundada, mas o trabalho já tem mais tempo, né? Mas de fundação, 82 anos. Mas agora no dia 10 de setembro, para quem não sabe, nós também estávamos aniversariando. Nós comemoramos 153 anos da primeira igreja batista fundada em solo brasileiro, 10 de setembro de 1871. A Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, que não existe mais, embora tenha sido uma igreja de língua inglesa, a Igreja de Colonos, foi de Santa Bárbara do Oeste que saíram os missionários que organizaram a Igreja Batista Brasileira em Salvador. Né? Então, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Brasil, que é a primeira Igreja Batista de língua portuguesa, é filha da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste. Só para a gente, como informação, porque é um mês de grandes celebrações, né? Nossa igreja e também nós como batistas aqui no Brasil. Convido os irmãos à leitura da Palavra de Deus no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Quero trazer uma reflexão rápida e simples nesta parábola, que é uma parábola bem conhecida de todos nós, que é a parábola do semeador, presente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi o texto de Mateus. Se não for pedir muito, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para a leitura da palavra de Deus. Nós aprendemos assim desde os princípios, desde os primórdios. Quando se lê a palavra, deve-se ficar de pé. Nós vamos ler o capítulo 13 de Mateus. Não tenho aqui em minhas mãos nenhum registro de visitantes. Mas se porventura alguém nos visita e não fez a fichinha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Também aqueles que estão assistindo a programação pela internet. Creio que dá para ler aqui, né, na frente, para ficar todo mundo uniformizado na leitura, porque a minha tradução é diferente. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ficar até aqui. E no decorrer da reflexão nós falaremos um pouco mais a respeito do significado da parábola. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir a entender a sua palavra. Amém? Podem sentar. Meus queridos, nós temos uma parábola que é bastante conhecida e quando Jesus fala a respeito dessa parábola,
diz o texto que naquele mesmo dia, e esse mesmo dia é o dia em que Jesus está falando às multidões, lá no final do capítulo 12 de Mateus, quando alguém vai chamá-lo e diz para Jesus: estão aí fora sua mãe e seus irmãos, e eles querem falar com você. E Jesus dá uma resposta àqueles que foram perguntá-lo, foram chamá-lo para falar com a sua mãe e seus irmãos, que parece ser uma resposta um tanto dura. Quando ele diz assim: mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? O que Jesus estava querendo dizer ali, que ele tinha algo mais relevante naquele momento do que atender aos seus parentes. E ele diz que aquele que faz a vontade do Pai, este é seus irmãos, é a sua família. Então Jesus, naquele mesmo dia, ele vai para o mar e se assenta ali à praia. E a multidão começa a chegar, começa a se aglomerar, e Jesus então começa a ensiná-los. Jesus tinha uma maneira didática de ensinar, e ensinava por parábolas, por ilustrações, com coisas de que os discípulos e a multidão conseguiam entender. Israel, diferente do Israel moderno de hoje, o Israel daqueles dias, era um país essencialmente agrícola. E as pessoas entendiam perfeitamente o que Jesus queria dizer. E Jesus sempre procurava falar as coisas, ensinar de maneira simples, com coisas do cotidiano, coisas que o povo entendia, porque o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Muitas vezes nós complicamos no nosso ensinamento, e no decorrer da história, a igreja foi se perdendo também com coisas muito sofisticadas, e chegou o ponto da igreja adotar certos costumes, liturgias e ordens e paramentos que perdeu a essência, a simplicidade do Evangelho. Foi por isso, melhor dizendo, que surgiu a reforma protestante, para que o Evangelho voltasse à sua simplicidade. A um culto simples como nós temos, ainda existem igrejas que têm pompa e circunstância, mas nós preferimos a simplicidade de Cristo e a simplicidade do Evangelho. Nós temos aqui nesta parábola 3 elementos. Nós temos o semeador, que era aquele homem que plantava, que jogava a semente, que eles conheciam muito bem, estavam acostumados com esta figura, não é, do homem que lançava a semente. Nós temos a semente e temos o solo. Os 3 elementos que Jesus trabalha nesta parábola. Jesus explica, e nós podemos encontrar na sequência do texto, quando Jesus explica o que significam todas essas coisas. E Jesus nos ensina que o semeador é aquela pessoa, é o pregador da palavra, aquele que leva a palavra para outras pessoas. A semente é a própria palavra de Deus, e o solo são os tipos de pessoas ou tipos de corações que nós encontramos no decorrer da nossa jornada cristã. Todo crente é um semeador. Isso nós estamos acostumados a saber, a ouvir. Aqui, a pregação, sempre, pastor falando nisso. Todo crente é um semeador.
E não temos outra semente a ser pregada, a ser lançada, a não ser a palavra de Deus. Qualquer outra coisa não serve. O que serve é a palavra de Deus. E nós vemos que há alguns tipos de pessoas das quais nós lançamos a semente e que reagem de forma diferente. E aí nós podemos observar que nós temos pessoas, aqueles que são desinteressados. Vamos encontrar pessoas, quando nós falamos de Jesus para elas, quando nós apresentamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar pessoas desinteressadas. Isso, desde os dias de Jesus, foi assim. Nos dias de Paulo foi assim. Paulo pregou em Atenas, e algumas pessoas disseram, olha, uns disseram, esse tagarela está falando o que mesmo? O que é que ele quer? Parece que está pregando algo estranho, está pregando coisas estranhas. E outros diziam assim, olha, sobre esse assunto nós vamos ouvir outro dia. Quantas vezes a gente fala de Jesus para as pessoas, e as pessoas às vezes dizem assim, olha, hoje não, outro dia. São pessoas desinteressadas, pessoas que não estão, não dão crédito à palavra. E aí nós encontramos no versículo 4, que representa exatamente essas pessoas que são desinteressadas. Ele diz que uma parte da semente caiu na beira do caminho e as aves do céu a comeram. E Jesus vai falar na sequência, quando os discípulos perguntam o que significa, no versículo 19, Jesus vai dizer, ouvindo a palavra, alguém a palavra do reino, não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, quantas sementes nós jogamos e cai à beira do caminho? As pessoas não se interessam, não entendem a mensagem. Às vezes nós fazemos apelo, hoje não se faz mais, né? Mas se fazia apelos, e as pessoas até levantam a mão, vão à frente, às vezes frequentam a igreja durante um tempo, mas essas pessoas não se convertem de verdade. Elas não têm interesse em crescer na fé, em conhecer, e há muitos motivos que essas pessoas podem alegar para não permanecer. Às vezes, nós, como igrejas, somos culpados por aqueles que não permanecem. Porque muitas vezes os escândalos que acontecem no meio da igreja, não estou falando daqui, estou falando igreja, geral. Às vezes os escândalos, os maus testemunhos afastam as pessoas, e essas pessoas não conseguem compreender a palavra, porque crentes dão maus exemplos, dão maus testemunhos. E é comum a gente ouvir das pessoas dizerem, eu não quero ser crente como fulano. Isso dói, entristece a gente, quando a gente ouve alguém dizer, eu não quero ser como fulano, porque fulano faz isso, isso e isso. Eles não conseguem compreender que o verdadeiro cristão, ele é uma testemunha fiel de Jesus e ele não dá mau exemplo, mau testemunho. Porque as pessoas estão acostumadas a ver as coisas niveladas, a nivelar por baixo. E muitas vezes nós ouvimos pessoas decepcionadas, pessoas que não conseguiram compreender a mensagem, não conseguiram caminhar por causa dos escândalos. Outros não estão interessados, a semente cai na beira do caminho, porque são pessoas que não creem na palavra, que são céticas, que não creem que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Pessoas
que não conseguem entender que este livro não é apenas um livro, mas é a palavra de Deus. Ora, há muitas pessoas que dizem que não acreditam na Bíblia porque a Bíblia é papel e dizem que o papel aceita tudo. É interessante, eu acho, que muitas pessoas que não creem na palavra de Deus, que dizem foram escritas por homens, eles acreditam no horóscopo. Uma vez eu perguntei, eu fiz um comentário, uma pessoa colocou lá na minha rede social e disse: eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homem. Aí eu disse: você acredita em horóscopo? Ah, eu acredito. Deve ter sido um marciano que escreveu o horóscopo. Eu falei para a pessoa: então foi uma pessoa lá de Marte, um marciano, veio lá e escreveu. Porque foram homens que criaram essas coisas que não servem para nada. E há aqueles também que não precisam de religião, que acham que não precisa de religião, que as religiões são todas iguais, que o mal da humanidade são os religiosos. Eu já ouvi muitos dizerem isso. Bom seria se a gente vivesse, como diz a música de John Lennon, Imagine. É assim mesmo a pronúncia, professora de inglês? O meu inglês é mais fraco do que outra coisa. Mas veja só, que às vezes a gente ouve, não entende, quem sabe inglês entende, mas quem não sabe, às vezes fica achando uma melodia bonita, mas o que ele propõe ali é um mundo sem religião, um mundo sem fronteiras, e nenhuma religião, e sem prestar contas para ninguém. Muitos pensam assim, um mundo desse jeito. Não preciso de religião. Nós não precisamos de religião no sentido de sermos religiosos. Precisamos de Jesus. Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus. E há muitas pessoas que vivem nesse mundo dessa forma. Eu não sei se aqui, entre nós, tem alguém assim, que acha que não precisa de Deus, não precisa de religião, e talvez alguns escandalizados com algumas coisas que acontecem no meio cristão, no meio evangélico, e que lhe deixou desinteressado, e você não consegue caminhar com Deus. Se este é o seu caso, a única solução é Jesus Cristo. Quando você disser: eu estou decepcionado com fulano, ou com pastor fulano ou cicrano, lembre-se que Jesus nunca decepcionou ninguém. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos, nesta parábola nós encontramos também aquelas pessoas que não se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus, que nunca crescem, e por não crescerem na fé, elas também não conseguem caminhar, elas não conseguem ter uma evolução na sua caminhada cristã. No versículo 5 diz que outra parte caiu em pedregais, nas pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. São pessoas que às vezes ficam um tempo na igreja, não crescem espiritualmente, são crianças. Como Paulo diz lá para os crentes de Corinto, que eles eram crianças, que eles precisavam ainda, depois de muito tempo, eles ainda não podiam comer um alimento sólido, eles precisavam ainda estar tomando um leite espiritual. Existem pessoas assim, elas ficam um tempo na igreja, não crescem espiritualmente, não se aprofundam no conhecimento, como diz lá em Oséias 6, versículo 1, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E às vezes nós lançamos a semente, e essa semente também cai no meio das pedras. Pessoas que não conseguem crescer.
pessoas que não conseguem compreender a essência da fé, pessoas que às vezes têm uma fé muito rasa, pessoas que às vezes estão à procura de coisas materiais, de satisfazer as suas necessidades espirituais. E hoje nós vemos um evangelho tão distorcido. E muitas pessoas só conhecem o evangelho do que eles veem na televisão, no rádio. Pessoas que dizem: venha para a nossa igreja e você vai ficar rico. Mas eu quero dizer uma coisa: todo crente é rico, mesmo que ele não tenha nada aqui na terra. É rico, porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz desgosto. É a graça de Deus que enriquece, que não traz desgosto. Conheci uma pessoa um tempo, há muitos anos atrás, que se converteu, né? Foi para a igreja, se batizou e ficou um tempo na igreja e depois sumiu. Não foi nessa igreja aqui, sumiu da igreja, desapareceu. E depois essa pessoa disse o seguinte: eu queria ser crente para ver se eu ficava rico, se eu melhorava de vida, porque não tenho nada. E aí disseram que se eu fosse crente, Deus ia me dar uma casa, ia me dar tudo, e eu não tive nada disso, então eu não quero saber mais. Há muita gente que está nessa aí, de querer os bens materiais. Esquecem que a palavra de Deus também adverte contra os perigos dos bens materiais, das riquezas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça muitos se desviam da fé e se traspassam com muitas dores. Agora, é preciso que a gente entenda uma coisa: em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar nenhum versículo dizendo que dinheiro é raiz de mal nenhum. Tem que desmistificar isso. O dinheiro não é raiz de nenhum mal. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, é apego ao dinheiro, é a avareza. Mas o dinheiro é bênção na vida do crente. Porque o crente que é abençoado com os bens materiais, ele tem prazer em abençoar outras pessoas também, de contribuir com a obra de Deus, com a casa de Deus. E essas pessoas que também se afastam. E nessa mesma esteira aí dos motivos, também são aqueles que se escandalizam, são aqueles que não têm os seus interesses pessoais alcançados, que não conseguem aquilo que eles pretendiam ou que lhes foi prometido. Falta a perseverança, e só é salvo aquele que persevera. Agora, perseverar até o fim não significa que a pessoa não possa cair, não possa passar um momento da sua vida afastado, mas ele volta, porque Deus o resgata, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Quando Jesus salva, Ele salva para valer. Ele não salva você para depois você se perder e Ele salvar de novo, porque aí seria uma salvação por mérito humano e não pela graça. E nós somos salvos pela graça de Deus, não é por mérito humano. Então, às vezes, irmãos, a gente fala, mas nós já vimos tantas pessoas que viveram na igreja, passaram tempo, pregaram, até foram pastores, e depois foram para o mundão aí. Aí ele tem que ser salvo de novo? Não, porque se ele é salvo por Jesus Cristo, jamais ele deixará um filho seu morrer no pecado. Se ele foi salvo por Jesus Cristo, o Senhor vai trazer de volta. Ele vai voltar para Jesus, nem que seja na hora da morte. Ele vai confessar, vai se arrepender. Agora, quando ele não vem mais e se perde, ele não foi salvo.
Ele apenas foi um crente. E crente se perde, salvo não. Terceira coisa aqui nesta parábola, existem aqueles também que olham as circunstâncias. Ele diz aqui no versículo 7, caiu outra parte entre os espinhos cresceram e sufocaram. Coloca o reloginho aí, irmão, para eu não me perder aqui no tempo. Aqueles que caem, a semente que cai entre os espinhos. E esses espinhos, eles sufocam a palavra. São aqueles que olham as circunstâncias, que desistem diante das provações. E Jesus está dizendo aqui, o que foi semeado, no versículo 20, o que foi semeado nas pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Esse é, aliás, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífero. Quantas pessoas olham as circunstâncias, pessoas que já passaram por esta igreja, por outras, não estão mais entre nós, estão por aí no mundo, crentes que não suportam as provações. E a palavra de Deus diz que as provações, elas vêm justamente para que sejam testados aqueles que são verdadeiros cristãos. Jesus disse que não é possível evitar escândalos, mas é preciso que aqueles que são crentes sejam provados. Nenhum de nós gostamos de passar por tribulação, por provações, mas Tiago diz que é bem-aventurado aquele que passa pela provação, e quando ele passa, ele se alegra. Não é que a pessoa está feliz, eu estou sofrendo, estou feliz porque eu estou sofrendo, não. Mas mesmo no meio da provação, da tribulação, é possível o crente cantar louvores a Deus, assim como fizeram Paulo e Silas. Meus irmãos, a gente lê aquele texto de Paulo e Silas na prisão, cantando louvores, mas você já parou para imaginar como eram as prisões daquele tempo? As prisões de hoje não são, são do jeito que a gente sabe. Imagine naquele tempo, meus irmãos. Aquele tempo as prisões eram imundas, fedidas, não tinham banheiros lá não, naquelas prisões. Eles tinham que fazer as necessidades deles, era lá dentro onde eles estavam presos. E além disso, além de estar preso, ainda estavam acorrentados os pés. As cadeias eram imundas. Presos morriam por conta de contaminações naquelas prisões. E mesmo naquelas prisões, naquela prisão, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. É interessante, meus irmãos, que a carta aos Filipenses, que é chamada pelos teólogos a carta da alegria. Carta da alegria. Lembre-se disso. A carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria. E foi escrita no momento que Paulo estava preso. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Mas são crentes que não suportam provações, não suportam a correção, a exortação. Se o pastor traz uma palavra de exortação, eu vou embora da igreja, eu vou mudar de igreja, porque eu não aceito ser corrigido. Tem correção e correção, né? Nem toda correção é realmente uma correção, mas é preciso. Aqueles são meros espectadores. Esses são aqueles que ouvem a palavra e a palavra cai no meio dos espinhos. Mas o versículo 8, Jesus vai dizer,
Outra parte caiu em boa terra, deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. E no versículo 23, Jesus vai dizer: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Meus irmãos, Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 15 de João, que ele, Jesus, ele é a videira, os seus discípulos, nós, seus discípulos, somos os ramos, e ele diz que todo ramo que está ligado na videira tem que dar fruto. E quem não dá fruto é cortado. E nós, Igreja Batista I de Jacobina, que temos quase 100 anos de história, somos uma igreja frutífera, uma igreja que dá frutos, mas será que todos frutificam? Não sei, Deus sabe. Mas a palavra do Senhor nos diz que todos nós precisamos dar frutos, precisamos estar dispostos a caminhar com Jesus, a ganhar almas para Jesus, a discipular, a fazer discípulos. Interessante que Jesus diz que nós precisamos fazer discípulos dele. Não são meus discípulos. Não são meus discípulos. Muitas vezes até nós, pastores, temos dizemos assim, olha, eu tenho, fulano de tal é minha ovelha. Nós dizemos isso sempre. Eu não posso dizer isso porque eu não estou pastoreando, né? Agora, mas diz assim, olha, são minhas ovelhas. Não, são ovelhas de Jesus, que o Senhor colocou nas nossas mãos para cuidar, porque as ovelhas são dele. Nós somos os cuidadores. Para aqueles corações frutíferos, o que importa é obedecer a Deus, não olhando as circunstâncias. Não olho as circunstâncias. Na semeadura cristã, quando nós estamos caminhando, semeando, levando a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a passar por situações adversas. No passado, os discípulos do primeiro século, segundo século, até o terceiro século, muitos deles pagaram com a própria vida o semear, o lançar a semente. E nos dias de hoje ainda, não se engane, não pense que acabou, mas nos dias de hoje ainda em muitos lugares, ainda pessoas estão pagando com a vida por ser fiel, por semear a palavra. Existem lugares em que os missionários não podem entrar como missionários, eles entram como médicos, como enfermeiros, são chamados, ocasionados, Deus levanta, eles vão como médicos, como enfermeiros, como jogadores de futebol, como técnicos de futebol, com outras profissões, para que ali eles possam exercer também a sua missão de semear a palavra, porque são lugares fechados para o Evangelho. E às vezes nós estamos pensando que somente perseguição é só nesses lugares, mas em muitos lugares aqui em nosso país também existem perseguição institucionalizada. Existem lugares, cidades no Brasil em que não é mais possível se pregar em praça pública, porque constitui crime de abuso religioso. Você sabia disso? Há pouco tempo atrás, uma igreja, não foi uma igreja batista, numa cidade de Minas, se não me falha a memória, eles estavam com uma mesa na porta do templo e as pessoas passavam e eles entregavam um folheto e a igreja foi multada e ameaçada de fechar, porque há abuso de poder religioso. E tantos outros lugares. Pessoas às vezes nos insultam, pessoas às vezes nos maltratam, mas nós precisamos entender que nós precisamos levar essa semente, essa palavra, a semente,
Porque se muitas caem em espinhos, ou caem em pedras, na beira do caminho, muitas haverão de cair em boa terra. Porque todos nós que estamos aqui, é porque um dia a semente caiu numa boa terra e deu frutos, e nós estamos aqui. Por isso precisamos levar também essa semente à boa terra. Quero dar um pequeno testemunho pessoal rapidinho aqui. Alguns dias, não faz muito tempo, foi esse ano ainda de 2024, final de 2024. Conheci um rapaz que era um mototaxista. E eu via esse moço que ele às vezes perdia dias de trabalho por causa da bebida, ele bebia muito. E aí às vezes ele não ia trabalhar e a gente encontrava ele na rua bebendo. E aí eu me aproximei dele e dei um Novo Testamento para ele. E aí, para minha surpresa, ele disse: pastor, eu sou desviado. Ele congrega em outra igreja. Mas ele disse assim: olha, veja só, eu quero falar a questão da semente, o lançar a semente que fica no coração. E ele disse assim: eu sou fruto da Congregação Batista da Canavieira. Eu morava junto da congregação, era criança. E eu ia assistir os trabalhos, e aí ele lembrou dos irmãos, daqueles irmãos do passado, que iam lá levar a palavra. E sabe o que foi mais impressionante que eu descobri? Que ele foi uma das crianças que eu preguei lá. Ele dizia: eu era uma daquelas crianças que ficava lá debaixo da árvore que tinha atrás da congregação. Eu tinha 9 anos. E eu ia com meu pai para aquela congregação. E quando chegava ali, eu levava a minha revistinha de escola bíblica dominical, e às vezes não tinha ninguém, tinha muita criança, e não tinha ninguém para ficar com as crianças. Eu pegava as crianças, eu ia ensinar para elas. Com 9 anos. 9, 10 anos, por aí, nessa faixa, 9, 10 anos. E aí a gente conversando, eu digo: cara, tu é uma daquelas crianças que eu ensinei. E ele disse: deve ser mesmo, porque eu não perdi aquele trabalho. Aí mudei para Pontilhão e mudei para a Igreja Assembleia de Deus. E eu comecei a conversar com aquele irmão, aquele rapaz. E depois eu comecei a perceber que ele não estava mais perdendo o dia de trabalho, que é um mototáxi lá vizinho de casa, que é meu filho que administra lá. E eu comecei a perceber que ele não estava mais perdendo trabalho. Aí um dia eu saí com ele e ele disse assim: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Era o dia do aniversário dele. Ele disse: hoje é meu aniversário. E o ano passado, no meu aniversário, eu comemorei na maior farra, na maior bebedeira. Bebi todas. E foi a última vez que eu bebi, eu voltei para a igreja. Eu estou na igreja, estou congregando, não bebo mais. E a gente começou a conversar e lembrar daquele tempo, quando ele frequentava aquela congregação ali. Foi uma semente, caiu numa boa terra, passou pelos reveses da vida, mas ela ficou plantada. E muitas vezes a gente semeia e a gente às vezes nem vê o resultado. Talvez muitos que nós evangelizamos, que nós semeamos, talvez a gente não veja os resultados. Talvez a gente parta antes da gente ver os resultados. Mas só a eternidade vai contar quantas vidas foram alcançadas
pela semente que nós lançamos. Para finalizar, essa é a senha que o pastor sempre diz, né? Para finalizar, às vezes eu fico sentado ali, às vezes eu digo assim, eles não captaram a mensagem, mas eu já estou terminando. Há 3 coisas que eu quero falar para a gente finalizar essa reflexão aqui. Primeira coisa, precisamos estar preparados na nossa semeadura, porque nós vamos encontrar todos esses tipos de corações. Nós não vamos somente encontrar pessoas de coração aberto, de boa terra, pronta para receber. Não, nós vamos encontrar pessoas que não querem receber. Vamos encontrar pessoas que vão dizer, outro dia eu vou ouvir. Vamos encontrar pessoas que vão dizer, eu quero, mas depois vão dizer, não quero mais. Não era isso que eu queria. Então, o crente precisa estar preparado, o semeador precisa estar preparado para encontrar todo tipo de coração, todo tipo de solo. Às vezes, o que cai em boa terra é minoria, mas a palavra de Deus diz que mais vale uma alma para Jesus, que os anjos se alegram por uma alma que se converte do que por aqueles 99 que já estão salvos e que não estão precisando mais de salvação, porque já foram salvos. Então, precisamos estar preparados, porque nós vamos encontrar todo tipo de solo na nossa semeadura. Uma outra coisa que nós precisamos aprender é que não podemos desistir nunca de semear a palavra. Olha, aquele semeador, ele joga a semente, a primeira parte cai na beira do caminho, se perde, a segunda cai no meio das pedras, ela também se perde, a terceira cai no meio dos espinhos e também se perde. E se o semeador desistisse, olha, não vou semear mais, porque mais da metade da minha semente já se perdeu, e eu não vou arriscar mais perder o resto que eu tenho. Não podemos desistir de semear. Essa semana eu vi um vídeo na internet, eu não sei o nome do ator, é um ator que já fez novelas na Globo, eu não sei o nome dele. Mas eu achei interessante porque ele dá um testemunho de conversão. E ele diz assim, ninguém é inconvertível. Eu não sei quem viu esse vídeo. Ele diz, ninguém é inconvertível. E ele fala da experiência dele, como ele odiava os cristãos, como ele não queria ouvir, as pessoas falavam e ele não queria. E ele disse que ele foi alcançado pela graça de Deus. E hoje ele é um cristão. E ele diz assim, ninguém é inconvertível. Ele fala, não desista, porque ninguém é inconvertível. Então, não vamos desistir da semeadura. E a terceira coisa que eu quero deixar aqui, é que o semeador, ele não busca recompensas materiais, porque a recompensa é eterna e vem do céu. Quando nós semeamos, não devemos buscar recompensas materiais. Devemos semear a palavra de Deus conforme diz. Nós, como cristãos, nós não somos chamados para escolher o solo. Você não foi chamado para escolher que tipo de solo você vai semear. Você foi chamado para semear. E também nós não fomos chamados para converter ninguém, mas chamados para semear, porque a conversão vem através do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É Deus quem converte. Nós não podemos querer tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Queremos pregar a palavra, semear a palavra, falar de Jesus e orar para que o Espírito Santo possa fazer a obra, para que o Espírito Santo possa convencer e converter as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós os responsáveis,
por isso. E muitas vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo, converter as pessoas à força. Talvez eu e você já tenhamos errado nisso também. E pregar a palavra e querer que a pessoa se converta. Eu tenho um testemunho na minha casa, que vocês já ouviram falar aqui na semana passada, não vou repetir. Não por força, nem por violência. E eu creio e tenho orado ao Senhor para que o Senhor complete a obra com a minha família, para que toda a minha família seja salva para a glória de Deus e retornem para o Senhor. Todos os que estavam aqui na frente do domingo, e eu esqueci de um, esqueci do neto de 16 anos, filho de Helda, que mora em Sergipe, lá com a mãe, e eu também oro por ele, para que ele cresça num ambiente que ele possa ouvir a palavra de Deus. A mãe é desviada, fui eu que batizei, está no mundo, mas eu oro por eles também, para que eles também possam se converter a Jesus. Ele já tem 16 anos, né? É que Helder foi pai precoce, ele foi pai com 17 anos. Eu espero que o filho não seja tão apressado, porque eu não quero ser bisavô por tão cedo. Ele já tem 16, mas que Deus possa nos abençoar. E o louvor, para a gente encerrar, e no final do louvor nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar esse momento louvando ao nosso Senhor e declarando que queremos ter um coração igual ao dele, um coração semeável, e que a semente que foi lançada aqui hoje dê fruto na terra do nosso coração e que possamos meditar nisso durante a semana. Amém? Glória a Deus. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Senhor, pra dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Declare: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus,
semente seja frutífera no seu coração. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Oi. Vamos encerrar este culto com a bênção apostólica. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que seja uma semana produtiva e frutífera para todos nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos em paz para os nossos lares.